Meus irmãos, estamos de volta para mais uma aula, a segunda aula deste módulo, né, que é o módulo do Pentateuco e livros históricos. Nós tínhamos parado na saída do povo do Egito e na chegada do povo de Israel no Monte Sinai, e nós vamos dar continuidade a este assunto. Ainda na página número 11, vai dizer o seguinte: no Monte Sinai, a nação redimida aceita a lei. O não depender de Deus conduz à infração e à condenação. Contudo, o povo triunfa ao receber o tabernáculo, o sacerdócio e os sacrifícios mediante os quais o povo redimido podia adorar o seu Redentor e ter comunhão com ele. Veja, portanto, que no Monte Sinai começou ali a provação do povo hebreu, e essa provação foi consequência das murmurações do povo, porque veja, o povo acabara de ver grandes e poderosos sinais. Desde a chegada de Moisés até o povo, depois de 40 anos exilados na terra de Midian, Deus usa Moisés ali para operar grandes e poderosos milagres através das pragas que recaem sobre o Egito. Depois o povo vê o mar abrir diante dos seus olhos, na sua frente, e eles passam em terra seca. Porém, mesmo assim, esse povo murmurava, esse povo dava um trabalho danado para Moisés. Você quer saber tanto trabalho que crente dá, seja pastor uns dias, que você vai saber quanto que é desafiador, né? É bom, é gratificante sim, mas é desafiador lidar com pessoas. Então nós estamos aqui nessa questão do tabernáculo, aonde Moisés vai receber da parte de Deus as informações necessárias para a construção desse tabernáculo, que tinha como propósito uma aproximação entre Deus e o povo através do tabernáculo. A princípio, Deus queria falar diretamente com este povo, mas eles preferiram que Moisés falasse com Deus e repassasse as informações para o povo. Daí a necessidade de construir um tabernáculo, de estabelecer sacerdotes, de fazer sacrifícios, porque sem um sacrifício o povo ia ser morto pelos seus pecados, e o sacrifício substituía a pessoa que pecou pela vítima, que era o animal, que era inocente, né, tipificando obviamente Jesus Cristo como sacrifício vivo. E veja só que interessante, nós temos na sequência, aqui nós temos uma ilustração de como esse tabernáculo fora construído. Você vai perceber aí que no centro da imagem nós temos o pátio do tabernáculo, que é esta cerca em volta da tenda. Bem na frente, na entrada, tem uma porta, e perceba que só há uma porta de entrada no tabernáculo, não tem mais que uma. Isso aponta para Jesus como sendo a única porta que nos dá acesso ao trono da graça, a Deus, não é? Logo em seguida, no meio do pátio, ficava o altar do holocausto, ficava bem ali entre a porta e o tabernáculo, porém pro lado de fora do tabernáculo. Por quê? Porque ali eram feitos sacrifícios pelo pecado, né? E aí fica de fora. Depois nós temos o tabernáculo. O tabernáculo, os irmãos sabem, eles são divididos em duas partes, no caso, né? O interior do tabernáculo. Essa aí é uma imagem do tabernáculo. Você vai ver aí, de cada lado da gravura, da ilustração, tem aí o O, o S, o L e o N, né? Que significa oeste, sul, leste e norte. Sempre que esse tabernáculo era montado, porque esse tabernáculo ele era desmontável, né? Ele era transportável. Sempre que ele era montado, ele precisaria estar exatamente nesta posição aí. O leste sempre voltado para o sol, sempre a porta, porque Jesus é o nosso sol da justiça e a porta representa Jesus, logo tinha que haver sempre a montagem apontando a sua porta para o lado do leste, né? E em volta vocês viram ali algumas cabanas em volta do tabernáculo. Tá vendo que existe bastante cabanas? Deus pega as 12 tribos de Israel e cada tribo tinha um lugar em volta do tabernáculo. Cada 3 tribos. 3 tribos ficavam no leste, 3 ficavam no oeste, 3 ficavam no norte e 3 ficavam no sul. Todas elas eram organizadas de acordo com o mandado
de Deus, né? E eles ficavam em volta do tabernáculo, e o tabernáculo ficava no centro do acampamento do povo judeu. Agora veja, quando a gente olha para dentro do tabernáculo, aí sim nós temos duas divisões. Nós temos aí, eu não sei se você consegue ler, o altar, né? É que está, obviamente, na entrada, que é o altar do holocausto, né? É o chamado de altar de bronze. E aí você tem esse quadril menor aí, que é o tabernáculo propriamente dito, tá? E aí, olha, você entrando no tabernáculo, do seu lado direito ficaria a mesa dos pães da propiciação. Do lado esquerdo ficaria o candelabro de ouro, a luz, né, o lustre ali que iluminava o interior do tabernáculo. Mais na frente, no meio, ficava o altar de incenso, que é um altarzinho menor. Esse sim ficava dentro do lugar santo. Toda essa área aí é chamada de lugar santo, aonde os sacerdotes podiam adentrar e todos os dias adentravam para ministrar cultos ao Senhor. Entretanto, depois dessa risca do meio do tabernáculo para a sua esquerda, aí era a cortina, o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos. E esse local, ele era especial, muito especial, porque ali o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, né? Só ele podia adentrar neste interior do véu aí, chamado lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. E o que tinha lá dentro? Tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a glória de Deus. E uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, né? Que porventura eu estou gravando essa aula no dia 8 no dia 8 eu estou gravando esta aula no dia 8 de outubro. O Yom Kippur, ele varia, por causa do calendário judeu ser diferente do nosso, mas ele varia aí no início do mês de outubro, tá? Então, já teve, inclusive, o Yom Kippur esse ano, né? Foi bem no início de outubro, mas ele sempre fica no início do mês de outubro, que é chamado o Dia do Perdão. É o dia mais importante para Israel até os dias de hoje. E o sumo sacerdote adentrava ali para fazer o quê? Para fazer sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Se o sacrifício fosse aceito, o sumo sacerdote sairia dali de dentro vivo. Se o sacrifício não fosse aceito, o sumo sacerdote morreria dentro deste ambiente. Por isso que a roupa dos sacerdotes, elas tinham umas romãs, umas sinetinhas, né? Umas campainhas, ou uns sininhos em volta do peito, porque ele ficava ali sempre movimentando, para que os sacerdotes que estavam atrás da cortina ouvisse aquelas campainhas tocando, e eles sabiam, portanto, que se ele estava se movimentando, ele estava vivo. E isso acalmava o coração dos sacerdotes, porque ele entrava nesse local, segundo a tradição judaica, com uma corda amarrada ao redor do seu peito, que se caso ele morresse lá, até levantar outro sumo sacerdote, levava tempo. Então eles arrastavam esse sumo sacerdote por uma corda, para que ninguém podia adentrar lá dentro, porque senão morria, percebe? Agora, não conheço o relato histórico de que algum sacerdote tenha morrido, né, dentro do Santo dos Santos. Quando eu falo aí dentro do Santo dos Santos, às vezes a gente fala sacerdote, mas o correto é sumo sacerdote, tá? A pessoa responsável pelo culto ao Senhor anualmente, tá? Então veja que é muito interessante essa tradição e essa lei judaica, né? Mas veja só, meus irmãos, quando a gente faz um cruzamento aqui, veja só que coisa interessante. Quando a gente coloca um cruzamento de leste a oeste, né? E outro de norte a sul, olha só o que aparece. Aparece exatamente uma cruz. Por quê? Porque o tabernáculo aponta para a pessoa bendita de Jesus. Qual era a função do tabernáculo? Fazer ligação entre os homens e Deus. E essa ligação hoje não é feita mais por meio dos sacerdotes ou do tabernáculo. E sim, né, Jesus, na cruz, ele quebrou a barreira que havia entre nós e o nosso Deus,
e agora nós podemos adentrar nos Santos dos Santos. A prova disso é que quando Jesus brada lá na cruz do Calvário, está consumado, o texto, todos os evangelistas vão escrever que o véu do templo, que era o que fazia a separação do lugar santíssimo para o lugar santo, ele se rasga de alto a baixo. É muito interessante, não é? Por que ele rasga de alto a baixo? Isso tem um propósito. Ele rasga de alto a baixo porque quem decide retomar a comunhão com o povo foi Deus. Por isso que o véu não se rasgou de baixo para cima. Não foi decisão do homem se relacionar com Deus. Foi decisão de cima, de Deus, para se relacionar com o homem. Por isso que esse véu se rasga de alto a baixo, provando, portanto, que o sacrifício de Jesus havia sido aceito e que esse sacrifício havia coberto e remido os nossos pecados, e a partir deste momento o tabernáculo santo dos santos não ficaria mais exclusivamente para o sumo sacerdote, mas para todo lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem acesso ao trono da graça. É o que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Depois os irmãos dêem uma lida lá, que vale muito a pena. Agora nós chegamos na introdução ao livro de Levítico. Essa introdução, como eu disse, não está na sua apostila, mas você pode copiar. E eu já deixei ela de fora justamente para que você tivesse algo para fazer. Se você apenas assistir os vídeos, você não vai aprender, mas se você anotar com a sua caneta e seu papel aí, você vai aprender muito mais. Levíticos contém 27 capítulos, contém 859 versículos. O tema central de Levítico é santidade. Diz ao meu povo, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, né? O propósito do livro é instruir o povo de Deus sobre como viver em santidade e manter uma relação correta com Deus, através das práticas de adoração, das leis cerimoniais e dos rituais de purificação. Isso aqui é interessante e é importante a gente entender. A gente tem vivido uma época em que muitas denominações têm pregado de forma veemente, de forma muito firme, de que não precisamos fazer absolutamente nada para alcançar a nossa salvação. Jesus já pagou o preço que devia ser pago lá na cruz do Calvário, portanto, nós vencemos, só estamos esperando o dia do arrebatamento. Isso não é totalmente verdade. Toda moeda tem os seus dois lados. O que nós temos com Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e por isso o nome é testamento, que significa aliança, que significa tratado, que significa acordo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem cláusulas que precisam ser cumpridas por parte de quem vai herdar a herança, né? O testamento ele está deixando a herança para alguém, e para que essa pessoa receba essa herança, ela precisa cumprir os pré-requisitos estabelecidos na aliança. No Antigo Testamento nós temos a lei de Moisés. Essa lei foi resumida na cruz do Calvário. Jesus ele resume a lei e os profetas dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, mas nós estamos falando não de 10 mandamentos, nós estamos falando de cerca de 613 leis que tem o povo hebreu, né? Não é só 10. Então veja, no Novo Testamento nós não cumprimos as cerimônias do Antigo Testamento, isso é verdade. Essas leis cerimoniais, sacrificiais aí, não se aplicam mais à nossa vida, porque nós temos Jesus como sendo o sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Nesse aspecto está correto. Somente pela graça e somente por Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Porém, não podemos nos esquecer e não podemos ignorar o fato de que esse Novo Testamento, essa nova aliança também possui leis. Não são a lei de Moisés, são os fundamentos doutrinários de Jesus Cristo e dos apóstolos. Está disposta em todo o Novo Testamento. E essas cerimônias aí, cerimônias no caso, nós temos pelo menos 3 cerimônias, né, no Novo Testamento, que é o quê? É o casamento, é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Esses são os 3 fundamentos cerimoniais do Novo Testamento. Agora, em relação a leis, né, o capítulo 15 de Atos elucida muito bem essa questão, porque o povo
queria, especialmente os cristãos judaizantes, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, eles queriam continuar observando a lei de Moisés. Observando a lei de Moisés para que eles alcançassem a salvação. E quando os gentios, ou seja, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, se convertiam, os judaizantes queriam obrigá-los a cumprir os rituais de Moisés. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas e outros profetas, vai até Jerusalém para debater o assunto, e eles testemunham que muitos gentios receberam o mesmo espírito que os judeus receberam no dia de Pentecostes. Ele deixa muito claro que não há diferença para Deus entre o judeu e o gentio, depois, da conversão, obviamente. E o apóstolo Pedro, que era judeu e era bem rígido nas suas práticas judaicas, ele testemunha que também pregou para os gentios, e no caso ele está mencionando Cornélio, e toda a casa de Cornélio, ao ouvir a palavra de Deus, e Cornélio era um homem gentil, portanto não era judeu, ele aceitou a fé, ele aceitou a palavra ministrada pelo apóstolo Pedro, e ele foi batizado, como também a sua casa, com o Espírito Santo, e falaram em outras línguas. E o apóstolo Pedro, vendo aquilo, ele se admirou, dizendo: verdadeiramente Deus também alcançou os gentios. Então, o testemunho do apóstolo Pedro sobre a experiência que ele teve com alguns gentios e os testemunhos que o apóstolo Paulo traz da Ásia Menor, de parte da Europa, onde ele já tinha evangelizado, ficou claro que não havia necessidade dos gentios observarem a lei. Lá no capítulo 15 de Atos, você vai ver o concílio da igreja, e eles vão fazer ali algumas observações que deveriam, se possível, ser preservadas, ser observadas, que é basicamente se abster da idolatria, da fornicação, da carne sufocada e do sangue. Essas 4 questões, eles falaram, se fizessem, seriam bem-aventurados, isso é apenas o que sobrou da lei de Moisés para os nossos dias, através dos apóstolos. E o apóstolo, ele tinha a autoridade do céu para fazer esse tipo de determinação. O que o apóstolo ligava na terra era ligado no céu. O que ele desligasse na terra era desligado no céu, percebe? Então, nós estamos diante de um fato muito concreto. É verdade que as leis cerimoniais caíram por terra, mas o fato dessas leis terem caído por terra não invalida o Novo Testamento. Nós precisamos observar a aliança e as leis do Novo Testamento para não ficar de fora da herança, do testador. O autor de Levítico foi Moisés. A data de escrita, por 1445 também, foi muito próximo dos outros 2 livros que já havia sido escrito, E o período histórico que abrangiu o livro de Levítico, ele abrange um período de tempo relativamente curto, provavelmente não mais do que um mês, durante a peregrinação dos israelitas no deserto, logo após a saída do Egito e antes de entrarem na Terra Prometida. Basicamente até da saída deles do Egito, travessia do Mar Vermelho, e eles se acampam no pé do Monte Sinai, e ali eles recebem a lei. Depois que eles recebem a lei, eles recebem a ordem também de marchar em direção a Canaã. Moisés envia os espias para fazer uma sondagem ali da terra que eles iriam herdar, e os espias, como os irmãos sabem, voltou com péssimas notícias, dizendo que era impossível conquistar aquela terra, que era uma terra de fato boa, que manda leite e mel. Entretanto, os seus moradores eram fortes, eram gigantes, e eles pareciam gafanhotos diante desses homens. Somente 2 dos espias, que é Josué e Caleb, é que disseram o contrário, que realmente havia gigante, realmente as cidades eram fortificadas, mas Deus daria aquela terra para eles como ele havia prometido. Por isso, somente Josué e Caleb, dos hebreus que saíram do Egito, que tinha mais de 20 anos, são os únicos que entram na terra prometida. Eu estou dizendo, dos que tinham mais de 20 anos. Provavelmente os que tinham menos de 20 anos não estavam dentro dessa contagem, portanto, alguns podem ter adentrado na terra prometida, mas dos que tinham 20 anos para cima, somente Josué e Caleb, devido à atitude que eles tiveram
diante da adversidade. Na sua página de número 12, nós temos a introdução ao livro de Levítico, né? Conforme diz o nome, Levítico, o terceiro livro de Moisés, ressalta a função dos sacerdotes de Israel, membros da tribo de Levi, aos quais Deus escolheu para prestar serviços em seu santuário. Muitos crentes pensam que o livro de Levítico é só um tipo de manual técnico que orientava os antigos sacerdotes nos pormenores das cerimônias dos hebreus, e que isso passou e deixou de ser observado. Por isso, o livro de Levítico, entre os livros do Pentateuco, foi desprezado por alguns leitores da Bíblia. E aqui nós encontramos um erro gravíssimo, porque nós acabamos de ver qual foi o tema do livro de Levítico. O tema do livro de Levítico é santidade. E o escritor aos Hebreus, ele vai escrever: buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O mandamento de Deus, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, ainda permanece no Novo Testamento. Porque isso, irmãos, não é uma lei, é um princípio. E o princípio, ele não morre junto com a lei. A lei, ela é passageira, o princípio, ele é eterno. E tem alguns princípios que foram observados no Antigo Testamento e que continuam sendo observados no Novo Testamento, não por força de lei, mas pela realidade que é um princípio a ser observado. E nós precisamos estar sempre santificando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que assim a gente tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus e assim nós estejamos preparados para aquele grande dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele virá nos ares e arrebatará a sua igreja para perto de si. Somente aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que têm comunhão em corpo, alma e espírito com o Espírito Santo é que vão alcançar essa graça, né, de entrar nos céus por intermédio do arrebatamento ou a ressurreição dos justos, né? Agora os demais, infelizmente, vai passar por um processo doloroso chamado grande tribulação. Nós vamos falar sobre isso em um momento oportuno, que não é agora, né? Ainda na página número 12, sua mensagem está também dirigida originalmente a todos os crentes. As suas verdades continuam tendo significado para o povo de Deus, visto que Levítico constitui a primeira revelação pormenorizada da revelação da forma mediante a qual Deus restaura o homem perdido através dos sacrifícios que já representavam ou apontavam para Cristo. Também ele serve tanto na atividade redentora de Deus, como na conduta moral dos homens, a fim de alcançar a restauração ao seu Criador. Precisamos observar, portanto, o livro de Levítico como um ensinamento para as nossas vidas e como norteamento para os nossos princípios de santificação. Página de número 13. Resumidas estão as regras de conduta moral dos homens em um versículo-chave que diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Levítico 20, 26. Grave esse versículo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Levítico 20, 26. Isso é muito importante, nós temos isso em mente. Ser santo, aqui, inclusive, está o significado de santificação. É a separação. A separação dos costumes, a separação do modo de vida, a separação da cultura, a separação das coisas mundanas para as coisas do céu, né? Nós precisamos a cada dia nos afastar daquilo que nos faz pecar para alcançar êxodo na nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na página 13, a primeira metade de Levítico, que vai do capítulo 1 ao verso 16, ou melhor, o capítulo 1 ao capítulo 16, apresenta uma série de medidas de caráter religioso que representam a forma mediante a qual Deus redime os perdidos, separando-os de seus pecados e de suas consequências. Também os diversos sacrifícios, que vai de Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7, são figuras da morte de Cristo no Calvário, onde aquele que não tinha pecados sofria a ira de Deus em nosso lugar, para que pudéssemos ser salvos da nossa culpa. Os sacerdotes, no livro de Levítico,
prefigura o serviço fiel de Cristo ao efetuar a reconciliação dos pecados do povo. Nós precisamos, irmãos, inclusive entender isso aqui pela ótica do Novo Testamento da seguinte maneira. Jesus Cristo, ele já agia no Antigo Testamento através de figuras para apontar para o seu sacrifício na cruz do Calvário. O que nós precisamos ter em mente sempre é o assunto da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo e da salvação do seu povo. A função do sacerdote, ela é a função oposta à função do profeta. O sacerdote, ele tem por obrigação, ou tinha, por obrigação, agora todos nós temos a mesma obrigação, antigamente eram os sacerdotes, de fazer ligação entre o povo e Deus. Em grosso modo, nós poderíamos dizer que o sacerdote era a boca do povo diante de Deus. Quando o povo pecava, era o sacerdote quem fazia o sacrifício e pedia perdão pelo pecado do povo. A ira de Deus seria derramada sobre aquele indivíduo pecador, se desviava dele para o substituto, que era o animal que estava sacrificado. O animal não tinha culpa, o animal não tinha cometido o pecado, mas ele sofria o dano que era para aquela pessoa que pecou. Porque a lei dizia o seguinte: toda alma que pecar, essa morrerá, É curioso que isso está lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Mas é curioso, irmãos, que os animais que eram sempre perfeitos, limpos e puros, eles eram mortos para que o pecador não fosse morto. Havia ali uma substituição. E todos esses sacrifícios, tanto o sacrifício do animal, que prefigura o sacrifício de Jesus, como o trabalho sacerdotal, que prefigura o trabalho sacerdotal de Jesus, escrito lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, que vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, adentrou nos céus, para nos dar aí condições de também fazermos o mesmo caminho. Então perceba que Jesus Cristo, ele assume esse papel de sumo sacerdote no céu. Ele intercede por nós como nosso advogado a partir do trono que está à destra do Pai, Nós temos esta convicção, Romanos capítulo 8 vai falar que tanto o Espírito Santo intercede por nós como gemidos inexprimíveis, também como Cristo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tem diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Percebe então que esse advogado, ele intercede por nós, ele nos defende diante de Deus. Quando nós pecamos, reconhecemos o nosso pecado, oramos a Deus e pedimos perdão por esse pecado. Jesus vai lá e mostra o seu sangue derramado diante de Deus e o nosso acusador, que é Satanás, cai por terra. Só assim nós temos comunhão com o Senhor, porque nós temos alguém que intercede por nós, que é o sacerdote. E a função do sacerdote, repito, é representar o povo diante de Deus. Essa é a função atual de Jesus Cristo na eternidade. Ele representa a igreja, os lavados e remidos diante do Pai, que está no céu. Essa é a função tanto do Espírito Santo que está conosco, quanto de Jesus Cristo que está à destra do Pai lá no céu. Louvado seja Deus. A segunda metade de Levítico, que vai do capítulo 17 ao 27, apresenta uma série de padrões práticos do que o homem deve aceitar a fim de viver uma vida santa. Esta conduta prática inclui expressões de devoção em assuntos cerimoniais, na adoração, mas gira em torno de assuntos de conduta diária, do amor sincero de Deus. Em sua forma, Levítico existe principalmente como legislação expressa por Deus a todos os hebreus. Vamos para a introdução do livro de Números, e se não tem um número na página é porque não está na sua apostila, você vai anotar. Ele tem 36 capítulos,
Ele contém 1.288 versículos. O tema de Números é a jornada do povo de Israel pelo deserto, após a saída do Egito rumo à Terra Prometida. O livro destaca a fidelidade de Deus em meio à infidelidade e rebeldia do povo, mostrando a importância da obediência e confiança em Deus. Nós temos o propósito do livro de Levítico: relatar a jornada do povo de Israel pelo deserto após a saída do Egito e a preparação para a entrada na Terra Prometida. O autor foi Moisés. O tempo que ele escreveu foi por volta de 445 e provavelmente um pouco antes, né? Ou seja, menos de 445, mas tudo bem. O período histórico abrangido, ele cobre aproximadamente 39 anos dos 40 anos da jornada do povo israelita no deserto. Então, é o livro, no que diz respeito à jornada do êxodo do povo de Israel no deserto, ela está descrita no livro de Números. Por isso, o livro de Números ele é muito importante. Agora, o livro de Números ele tem uma característica interessante. Ele é um livro muito triste, porque ele mostra um contraste muito visível da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo. Deus queria algo para o povo que era bom, mas o povo queria algo deles próprios, que não era passando por Deus, e sim fazendo com as suas próprias vontades. Isso nunca vai funcionar, isso nunca vai dar certo, e o livro de Números está aí para provar, né? Então é um livro de murmurações, de contendas, de batalhas, de conflitos, de mortes por pecado, até chegar ali na planície de Moabe, onde o povo começou a preparação para entrar na Terra Prometida, né? Que é Canaã. Na sua página 14, nós temos a introdução do livro de Números. O livro de Números deriva seu nome em nossas Bíblias em português, como nas versões latina e grega. Tem o significado de censo, pois relata os dois censos ou a enumeração dos israelitas. O livro forma uma parte importante do conjunto do Pentateuco. O livro gira em torno das vitórias do povo de Israel desde o dia em que deixou a zona sul do Sinai até chegar às fronteiras da terra do Egito. Entretanto, todavia, neste período também houve aí pelo menos 10 murmurações, são registradas no livro de Números, 10 murmurações registradas no livro de Números, além das muitas repreensões de Deus pela infidelidade e dureza de coração do povo de Israel. Introdução ao Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio tem 34 capítulos, tem 959 versículos. O tema de Deuteronômio é a fidelidade à aliança com Deus e a obediência aos seus mandamentos como condição para viver na terra prometida com bênçãos e prosperidade. Esse é um princípio também estabelecido para as nossas vidas. Para nós vivermos com bênçãos e prosperidade, nós devemos sempre ter comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. O propósito do livro de Deuteronômio: relembrar a aliança entre Deus e o povo de Israel, reforçando os mandamentos e leis divinas antes da entrada na Terra Prometida, com o objetivo de garantir a fidelidade e prosperidade do povo sob a aliança, sob a liderança de Josué. O autor foi Moisés e a data descrita foi por volta de 405 a.C. Introdução de Deuteronômio na página 15 da sua apostila. Deuteronômio significa segunda lei, né? O Devarim lá. Sem dúvida, este livro faz parte dos acontecimentos históricos que se deram previamente, em particular desde o Êxodo. Quando este livro foi escrito, a nação de Israel se encontrava na terra de Moabe, ao leste do Rio Jordão e do Mar Morto. Em uma oportunidade anterior, Israel havia falhado por falta de fé ao não entrar na Palestina. Agora, com quase 40 anos após ter saído do Egito, Moisés reúne o povo escolhido e procuram infundir-lhe fé que o capacitará a avançar em obediência, pois diante deles está a herança dos filhos de Israel. Aqui nós temos um mapa, meus irmãos, e essa faixa em vermelho
está representando aí o reino de Amon, né, mais ao norte, esse laranja mais escuro, e abaixo, na parte sul aí, é o reino de Moabe. Do lado esquerdo, você vai ver que tem uma parte aí de azul clarinho, tá vendo? Esse aí embaixo é o Mar Morto, é o Mar Salgado. A Bíblia chama ele de Mar Salgado. Lá mais no norte, lá em cima, nós temos um outro marzinho pequeno. Aquele lá é o Mar da Galileia, né? Que é o chamado também de Lago de Genezaré, de Quinerete, né? Enfim. E obviamente, mais à sua esquerda aí tem o Mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de Mar Grande, né? Ele banha toda a costa da África, banha a costa do Oriente Médio, da Ásia Ocidental, vamos dizer assim, né? E toda a costa da Europa, né? Da Europa, especialmente a Europa Ocidental. Então, aonde está aí o reino de Amon, especialmente o reino de Moabe, é onde o povo ficou para se preparar para a travessia, porque os irmãos vão se lembrar que Moisés não atravessou com o povo. Moisés ele morre aí, nesta região, né, de Moabe, aí, ao leste do Mar Morto, e Josué assume o comando do povo para atravessar o Jordão. Porque entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, você vai ver que tem um risquinho aí, que é um pouco claro, mas se você der um zoom na sua tela, você vai perceber que tem um risquinho. Esse aí é o Rio Jordão, aonde o povo passou também em pés enxutos, quando Josué assume a liderança do povo para Deus mostrar para o povo que ele era na vida de Josué, assim como tinha estado na vida de Moisés. Ele permitiu que essa segunda geração, que não saiu do Mar Vermelho, porque ainda não tinha nascido alguns, vê-se também o grande poder de Deus quando dá a abertura do mar, ou melhor, do Rio Jordão, tá bom? Então nós temos aí Deus confirmando a palavra, a palavra dita para Abraão, de que sua descendência herdaria a terra. Aqui nós temos um outro mapa que mostra a jornada natural, que é essa seta preta mais escura. Deus não permitiu o povo passar por ela, porque tinha entre o Egito e Canaã os filisteus. E os filisteus já eram povos guerreiros, poderosos na época. E o Senhor achou mais fácil o povo acreditar que eles podiam passar pelo mar do que enfrentar a guerra. Nós estamos falando aqui de escravos, de pessoas que eram escravos no Egito e que não tinham nenhuma destreza para a batalha. Então eles com certeza fugiriam de diante dos filisteus e voltariam para o Egito. Mas Deus, mostrando o seu poder, abrindo o Mar Vermelho, fez com que esse povo acreditasse. E eles continuam indo para o sul, como eu já falei, e aí fica a Península do Sinai, aonde fica o Monte Sinai, o Monte Horebe e etc. E aí você vai subindo, né? Você vai perceber que tá lá o Mar Morto lá em cima, tá vendo? E ao norte do Mar Morto, né, que é o finalzinho do Jordão, foi aonde o povo atravessou para adentrar na terra de Canaã. A experiência religiosa do povo israelita desde suas origens até a vinda de Jesus Cristo está na sua página de número 20. O livro que compõe são o testemunho da fé israelita no único e verdadeiro Deus, Criador do universo. É o Deus que quis revelar-se de maneira especial na história do seu povo, guiando com a sua lei, beneficiando com o conserto da sua graça e fazendo através das suas promessas. Passo a passo, Deus converteu o seu povo numa nação unida pela fé, sustentou-a em todo o tempo, mostrou o caminho da justiça e santidade que devia seguir para que não perdesse a sua fidelidade com o povo escolhido. Louvado seja Deus. Nós chegamos aqui a mais um final de uma aula, né, para não ficar muito comprida a aula. Que Deus venha abençoar a sua vida e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.